Você realmente quer mudar? Quer tentar algo diferente na sua vida? Sair dos mesmos resultados? Ter outra mentalidade? Esse vídeo é direto, um treino para te fazer entender que sem uma atitude diferente não existem resultados diferentes. Você pode evoluir moral, relacional, intelectual e financeiramente. Não importa seus erros, a culpa que você insiste em assumir ou os costumes que você carrega. Neste vídeo, você vai entender como pequenas escolhas diárias podem reorganizar completamente o seu mundo interior. Quando você assume o comando da sua mente, das suas palavras e das suas atitudes, você se torna capaz de mudar tudo ao seu redor. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Não é o destino que muda primeiro, é a mente. Agora pense, quem você seria se fosse mais confiante? Como seria a sua rotina, suas decisões, seus resultados, se o medo deixasse de ser o freio e passasse a ser o combustível? A partir de agora, você vai descobrir o poder de colocar cada parte da sua vida no lugar, a mente, as emoções, as palavras e o propósito. Cada lição é um passo para reconstruir sua base interior, retomar o foco e viver com mais presença, clareza e direção. Então, faça do agora o seu ponto de virada, porque nada muda de verdade até que você decida mudar. Vamos começar. 1. Foque no agora. A mente quer tudo ao mesmo tempo, resolver, consertar, entender, controlar. E é justamente por isso que se perde, porque quando você tenta abraçar o mundo de uma só vez, acaba deixando tudo cair. A desordem não está no mundo, está dentro. Ela nasce da pressa, da cobrança, da comparação com o que ainda não é. Mas a verdade é simples. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa apenas fazer o que está ao seu alcance agora, com presença, com atenção, com verdade. Marco Aurélio dizia: concentre-se a cada minuto, como um romano, em fazer o que está à sua frente com seriedade e justiça. Ele não falava de perfeição, mas de foco, porque o poder não está em fazer muito, está em fazer uma coisa por vez, mas com alma. Pense em quantas vezes você se sentiu paralisado tentando resolver todos os problemas de uma só vez. A mente se agita, o peito aperta, e você sente como se a vida fosse grande demais para caber nas mãos. Mas o segredo está exatamente aí, em abrir mão do controle e voltar a enxergar o que é pequeno, o que é possível. A vida é um mosaico, cada gesto é uma peça. Você não precisa ver a imagem inteira, precisa apenas colocar a próxima peça no lugar certo. É assim que o caos se transforma em direção. A confusão nasce da pressa, mas a clareza nasce da presença. E quando você para de tentar resolver tudo, começa a realmente resolver alguma coisa. Os estoicos acreditavam que a mente concentrada é invencível, porque ela faz o que precisa ser feito, sem se perder em suposições. E essa é a verdadeira força, o poder de estar inteiro em um único ato. Da próxima vez que o medo te paralisar, respire e diga a si mesmo: eu só preciso dar o próximo passo. E então, dê. Não o passo perfeito, mas o passo possível. Porque é assim que as grandes mudanças acontecem. Um movimento pequeno, repetido tantas vezes, que um dia se transforma em destino. Escreva aqui nos comentários: eu foco no que posso fazer agora. Porque quem aprende a agir com presença, descobre um poder que o mundo moderno esqueceu, o de transformar o impossível, um passo de cada vez. 2. Um dia sem reclamar muda tudo. Tente passar um único dia sem reclamar. Parece simples, mas é um dos exercícios mais transformadores que você pode fazer. Porque a reclamação não muda o mundo, ela muda você. E sempre para pior. Cada vez que você reclama, mesmo em silêncio, o cérebro entende que o mundo é um lugar hostil. Ele se adapta a isso, cria novas conexões baseadas no medo, na raiva, na impotência. E quanto mais você reforça essas conexões, mais elas se tornam o seu padrão emocional.
É como se, a cada palavra amarga, uma rachadura se abrisse dentro de você. E pouco a pouco, a estrutura que te sustenta começa a ruir, sem que perceba. A neurociência chama isso de plasticidade negativa. O cérebro moldando-se ao hábito da queixa. Mas os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles diziam que cada pensamento é uma ferramenta de construção ou de destruição, e que a palavra é o instrumento mais poderoso da alma. Ela cria ou contamina o espaço onde você vive. Marco Aurélio escreveu: "Se o prato está amargo, não coma." E acrescentava em seus escritos: "Não seja o ouvido das queixas alheias, nem o eco das suas próprias lamúrias." Porque o problema da reclamação não é o som, é a energia. Ela não se apaga depois que você fala, fica pairando dentro de você, como fumaça que envenena o próprio ar. Ela contamina o pensamento, o corpo e até o modo como você enxerga a vida. E com o tempo, o mundo deixa de ser o que é e passa a refletir o que você repete. É como se o cérebro tivesse aprendido a enxergar a vida pelo filtro da escassez. Por isso, faça o teste. Escolha um objeto, uma moeda no bolso, um anel, um relógio. E toda vez que se pegar reclamando, mude esse objeto de lugar. A princípio parecerá bobo, mas logo vai perceber o quanto a mente é viciada em reclamar e o quanto esse vício drena sua energia vital, te afastando da clareza, da gratidão e da paz. Essa prática transforma o invisível em físico. Você passa a sentir o peso de cada palavra e entende que reclamar é como soprar cinzas sobre o próprio fogo. A chama se apaga e a vida perde o brilho. A vida obedece a leis invisíveis, e uma delas é a lei da compensação. Tudo o que você envia retorna de alguma forma, criando um equilíbrio natural no universo. Quem reclama atrai mais motivos para reclamar. Quem agradece atrai mais razões para agradecer. A vibração que você emite é o convite que o universo aceita. A reclamação é ruído, a gratidão é sintonia. E quando você muda a sintonia, tudo começa a se alinhar ao seu redor. A paz, a intuição e até as oportunidades parecem encontrar um caminho mais fácil até você, porque o seu interior deixa de ser resistência e volta a ser receptividade. Por isso, experimente um dia sem reclamar. Um dia apenas observando, aceitando e agindo com serenidade. Troque-o porque isso aconteceu comigo, por o que isso está tentando me ensinar. Troque o julgamento pela curiosidade, o lamento pela presença. Você vai sentir o silêncio se expandindo dentro de você e junto com ele, uma paz que há muito tempo estava adormecida, porque quando você para de alimentar o ruído, o essencial volta a falar. Escreva aqui nos comentários: "Hoje eu escolho o silêncio da força, não o ruído da reclamação." Porque quando você para de reclamar, o mundo que antes parecia cinza volta a respirar as cores da sua consciência. 3. Quem perdoa, vence por dentro. Nenhuma dor que você sentiu foi pequena, cada mágoa deixou marcas reais, e você não precisa fingir que não doeu. A ferida não some porque você a ignora, ela cicatriza quando você decide olhar para ela com consciência. Mas reviver a dor todos os dias é como carregar um carvão em brasa nas mãos, acreditando que, em algum momento, ele queimará o outro. No fim, só queima você. E o mais cruel é que essa dor, com o tempo, deixa de vir do acontecimento e passa a vir do hábito de revivê-lo. O perdão não é esquecimento, é libertação. Não é dizer está tudo bem, mas sim decidir: isso não vai me aprisionar mais. É abrir mão do papel de vítima, não porque o outro merece paz, mas porque você merece descanso. Há momentos em que ficamos presos, esperando um pedido de desculpas que nunca vem, esperando que o outro entenda o que fez, reconheça o erro, repare o dano. Mas isso
por mais justo que pareça, não está sob nosso controle. E enquanto a mente espera, o coração envelhece. O tempo passa, e o passado segue te puxando pelos tornozelos, e o presente fica esquecido, sufocado. Epicteto chamava isso de dicotomia do controle. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Você não controla o arrependimento alheio, nem o comportamento dos outros, mas controla o que faz com o que aconteceu. E isso é poder. O perdão, na verdade, é a forma mais profunda de autocontrole, porque ele exige domínio sobre a própria dor e não sobre o outro. Enquanto você não perdoa, vive acorrentado ao que já passou. É como andar com uma bola de ferro amarrada aos pés, arrastando o peso de algo que o outro talvez nem se lembre mais. E o pior é que essa corrente não está fora, está dentro, presa à mente, à memória, à emoção que se repete, a cada tentativa de entender a mesma situação. Perdoar é dizer: eu solto essa corrente. Não porque o outro mereça, mas porque você merece respirar de novo. Porque a paz que você procura não está em ouvir "me desculpe", está em escolher seguir em frente. É o momento em que você deixa de pedir justiça e começa a desejar liberdade. Pense quantas vezes você perdeu o agora, esperando que o passado mudasse. Quantas vezes deixou de viver algo bonito porque ainda carregava a dor de algo antigo. A mágoa cria um véu entre você e a vida. Ela te faz enxergar o presente com as cores do que já passou. E enquanto isso não muda, nada realmente novo acontece. Esse sentimento se torna uma prisão de portas abertas, mas é você quem precisa atravessar a saída. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal. E é isso que o perdão faz. Ele te eleva acima do que te feriu. Ele não apaga o passado, mas muda o significado dele. Transforma dor em sabedoria, perda em fortalecimento e lembrança em gratidão pelo que te fez crescer. Hoje, olhe para dentro e identifique suas bolas de ferro. Respire fundo e diga a si mesmo: eu tenho a chave e a partir de hoje eu me libero. Porque o perdão não muda o passado, ele muda o peso que o passado tem sobre você. E quando essa carga cai, o que fica é leveza, clareza e a liberdade de recomeçar inteiro. 4. A responsabilidade é sua. Você não está à mercê da sorte. Nada na sua vida acontece por completo ao acaso. Tudo o que chega até você traz uma escolha disfarçada, e é aí que mora o seu poder e também a sua liberdade. Mas é fácil esquecer disso. Quando algo dá errado, a mente corre para culpar. Às vezes, você culpa o destino, culpa os outros e muitas vezes a si mesmo. Ficamos presos no ciclo da justificativa, repetindo histórias antigas, buscando razões que aliviem a dor, mas que também nos afastam da solução. Ficamos parados, tentando encontrar um culpado, quando o que precisamos mesmo é encontrar uma direção. Porque culpar é confortável, agir é transformador. E toda transformação exige um preço, o abandono das desculpas. Epicteto dizia: culpar os outros é ignorância, culpar a si mesmo é progresso. Mas o sábio não culpa ninguém, ele age. Essa é a diferença entre quem vive no passado e quem constrói o futuro. A culpa te prende, a ação te liberta. A culpa é o peso de quem observa a própria vida de fora. A ação é a força de quem decide voltar para o centro e comandar o próprio destino. Assumir responsabilidade não é carregar peso, é recuperar o comando. É lembrar que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há algo que depende apenas de você. Sua atitude, sua resposta, seu modo de interpretar e reagir. Responsabilidade é o ato supremo de liberdade. É dizer a si mesmo: eu não posso controlar tudo, mas posso controlar o que faço com o que tenho. Muitos passam a vida esperando que algo mude. O parceiro,
o trabalho, o tempo. Mas o que realmente muda o destino é quando você decide mudar a si mesmo. Quando você entende que não é vítima da vida, mas aprendiz dela. É quando você diz: chega de reagir, agora eu ajo. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos o que fazemos com o que acontece. E essa consciência é o início da verdadeira liberdade. A responsabilidade é o terreno onde a força interior floresce, porque quando você assume o comando, até a dor ganha propósito. Assumir responsabilidade é como acender uma luz dentro de um quarto bagunçado. No começo, é desconfortável ver o que está fora do lugar, mas só com luz você pode arrumar e, passo a passo, a bagunça se transforma em clareza. A luz, nesse caso, é a consciência. E quanto mais você a acende, mais percebe que a bagunça nunca foi o problema, foi apenas um convite à organização interior. Então pare de procurar culpados. O passado não precisa de mais análises, precisa de direção. O que você fez pode servir de aprendizado, mas não deve mais ser uma prisão. O que importa agora é o próximo movimento, o próximo gesto consciente, porque a vida não recomeça quando tudo se resolve. Ela recomeça quando você decide agir, mesmo em meio à confusão. Assuma o controle das suas emoções, do seu tempo, das suas decisões. Não por obrigação, mas por amor a si mesmo. Porque amar a si mesmo é parar de terceirizar a própria felicidade. Ninguém vai viver essa vida por você. Ninguém vai curar o que só você pode enfrentar. Ninguém vai escolher por você o caminho da lucidez. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho agir em vez de me culpar. Porque no instante em que você substitui a culpa pela ação, o peso vira propósito. E o que antes era caos começa a se tornar destino. 5. Não viva pela metade. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada pendente dentro de você. A harmonia começa quando o que está fora reflete o que está dentro, e o que está dentro finalmente encontra paz. Os estoicos ensinavam que viver bem é viver com atenção total ao presente. Marco Aurélio dizia: em cada ato pare e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso com alma? Essa é a essência da ordem, estar inteiro em cada gesto, consciente de cada escolha, comprometido com o agora, como se cada ação fosse uma oferenda à própria vida. Ordem não é rigidez, é respeito por si mesmo. É o cuidado silencioso de quem entendeu que tudo o que é negligenciado, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Não se trata de perfeição, mas de presença. A vida começa a se alinhar quando você se recusa a deixar pontas soltas, quando decide não empurrar para amanhã o que já pesa hoje, não mascarar o que precisa ser encarado, não esconder o que precisa ser curado. É nesse momento que a maturidade nasce, quando você entende que cada pendência emocional ou material é uma porta que o impede de avançar. Olhe ao redor. Tudo o que está bagunçado lá fora é um espelho da desordem que ficou sem voz aqui dentro. Um armário desorganizado, uma promessa esquecida, uma conversa adiada, são pequenas rachaduras por onde escapa sua energia. E quanto mais você adia, mais pesado o ar fica, mais distante se torna a sensação de leveza. Mas cada vez que você limpa, organiza ou finaliza algo, um pedaço do seu caos se acalma. A clareza externa devolve poder interno, porque a ordem não é estética, é energética, é espiritual, é o reflexo de uma mente que decidiu assumir o comando. O simples ato de colocar algo em ordem é um símbolo de renascimento. É você dizendo em silêncio: eu ainda me importo comigo. Comece pelos detalhes, feche ciclos, arrume o que está quebrado, perdoe o que ficou suspenso. Troque o esquecimento por presença.
Troque a pressa por intenção, troque o descuido por consciência e, acima de tudo, esteja presente em cada minuto, porque a consciência plena transforma até o gesto mais simples em prática espiritual. A ordem é um tipo de oração sem palavras. Cada atitude coerente é uma afirmação de fé no próprio caminho. Os estoicos sabiam que uma vida em ordem é uma mente em paz, e que quem domina o próprio espaço, domina também os próprios pensamentos. Marco Aurélio escrevia que a alma se torna da cor dos pensamentos, e quando seus pensamentos estão limpos, sua alma se expande. Por isso, limpar, organizar e restaurar não é apenas arrumar a casa, é devolver brilho ao espírito. Então, pergunte a si mesmo hoje: o que na minha vida está pedindo para ser restaurado? E vá lá, comece, um gesto, um objeto, uma decisão. Cada ajuste é uma forma de dizer ao universo: eu estou pronto para o novo. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho colocar minha vida em ordem, porque quando nada fica faltando, tudo começa a fluir e a vida finalmente encontra o espaço que precisa para te recompensar. A vida sempre favorece quem está pronto. E estar pronto é isso, não deixar nada faltando, nem por fora, nem por dentro. 6. Nunca esqueça o seu valor. A dúvida é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ela se disfarça de prudência, de humildade, de não sei se estou pronto, mas no fundo é medo. Medo de ser quem você é. Medo de reconhecer a própria força e não saber mais se esconder atrás da fragilidade. É fácil admirar os outros. É quase automático acreditar nas conquistas, nas palavras e nos talentos alheios. Mas quando é a sua intuição que fala, você hesita. Você questiona, racionaliza, adia, como se precisasse de uma autorização invisível para viver o que o coração já decidiu. Quando a vida te chama para um passo maior, você desconfia. Quando algo em você diz, é por aqui, a mente se apressa em calar. E é assim que, sem perceber, você se afasta de si. Segue conselhos que não fazem sentido. Busca a aprovação em lugares vazios e vai moldando a própria luz para caber nas expectativas dos outros. E o preço disso é alto. Cada vez que você duvida de si, um pedaço da sua confiança se fragmenta. A alma se acostuma a pedir permissão para existir, e a chama que um dia queimava forte passa a viver de fagulhas. Mas a verdade é simples e dura. Quem não acredita em si, vive servindo às crenças dos outros. E o pior, começa a enxergar a própria vida pelos olhos de quem nunca teve coragem de mudar a própria. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o homem sábio é aquele que ouve a própria razão e não o coro das vozes de fora. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro. A fonte do bem está em você. E essa é uma das maiores verdades que já foram escritas, porque enquanto você não reconhecer o seu valor, vai continuar procurando fora o que só existe dentro. Acreditar em si mesmo é um ato de coragem. É olhar para o espelho e parar de enxergar o que falta para finalmente ver o que sobra. Força, potencial, história, resiliência. É deixar de ser um reflexo das expectativas alheias para se tornar o reflexo da própria verdade. Não se trata de ego, mas de consciência, de lembrar que você é o único responsável por validar a própria vida. Até Jesus foi desacreditado em sua terra natal. As pessoas o viam crescer e diziam: é apenas o filho do carpinteiro. E por isso ele fez ali poucos milagres, não por falta de poder, mas porque onde não há fé, o impossível não se manifesta. O mesmo acontece com você. Enquanto duvida, seus dons permanecem adormecidos. Mas no instante em que acredita, o impossível desperta. A criatividade renasce, a energia retorna e o caminho, antes invisível, começa a se abrir diante dos seus olhos.
O universo responde à frequência da sua autoconfiança. Quando você acredita, a vida começa a te testar com novas oportunidades e não com obstáculos, porque ela entende que você já está pronto para sustentar o que antes ainda não conseguiria carregar. Então, pare de esperar que o mundo te dê valor. O valor não se recebe, se assume. Acredite em si mesmo até o mundo não ter escolha se não acreditar também. Escreva aqui nos comentários: eu acredito em mim, mesmo quando ninguém acredita. Porque é isso que muda tudo. A força de continuar acreditando, mesmo quando duvidar parece mais fácil, mesmo quando o silêncio lá fora tenta apagar a voz que grita dentro de você. E é nesse momento, quando você se torna o próprio ponto de apoio, que o medo se curva, a dúvida se dissolve e a vida, finalmente, começa a reconhecer o seu valor. 7. Equilíbrio é poder. Quando você decide colocar sua vida em ordem, o caos não desaparece. Ele reage. É como quando tiramos a poeira da casa. O pó se levanta, o ar fica turvo e por um momento parece que tudo piorou. Mas é apenas o processo da limpeza. A desordem grita antes de partir. E é nesse instante, quando tudo se agita, que o equilíbrio mental se torna sua maior força. Sem ele, você volta ao ponto de partida. Com ele, você atravessa qualquer tempestade. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado da mente que permanece calma mesmo em meio ao tumulto. Mas o equilíbrio não nasce de um dia para o outro. Ele é uma construção diária, feita de autodomínio, de pausas conscientes e da escolha de permanecer lúcido quando tudo à volta perde o controle. É um treino de maturidade emocional, segurar o impulso, respirar antes de reagir e lembrar que a clareza sempre vem depois do silêncio. Isso não é frieza, é presença. É a capacidade de ver os fatos como eles são, sem dramatizar, sem fugir, sem exagerar o tamanho do problema. É agir no nível da realidade, não no nível do medo. O equilíbrio mental é a ponte entre o impulso e a sabedoria. É a diferença entre explodir e compreender, entre reagir e responder, entre repetir velhos erros e criar novas soluções. Ele não elimina o caos, mas ensina a caminhar sobre ele com firmeza. O equilíbrio mental não significa que você não sente, significa que você não se afoga no que sente. É olhar para o desafio e dizer: isso é difícil, mas é possível. É aceitar que nem tudo pode ser controlado, mas tudo pode ser enfrentado com serenidade. É manter o eixo quando tudo tenta te desequilibrar. Pense em um lago. Quando a água está agitada, o reflexo se distorce, mas quando está calma, tudo se reflete com clareza. A mente é esse lago. Quanto mais turbulenta, mais confusa a visão. Mas quando você aprende a acalmar as águas, a vida volta a se mostrar como ela realmente é, sem distorções, sem excessos. O equilíbrio é o escudo invisível dos fortes. É o que te protege de si mesmo, do desespero e da pressa. É o que te mantém inteiro quando tudo tenta te fragmentar. Marco Aurélio escrevia: o poder de viver bem está em manter a alma serena, mesmo entre os ruídos. E é exatamente isso. O equilíbrio não é o fim da tempestade, é a tranquilidade durante ela. Quando você está em paz, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Você deixa de reagir e passa a responder, deixa de fugir e começa a enfrentar. E de forma quase mágica, o caos perde força, porque o caos só sobrevive em mentes desequilibradas. Então, toda vez que sentir que tudo está saindo do controle, pare, respire e lembre-se: o pó se levanta apenas por um tempo. Depois, o ar fica mais limpo do que antes. Escreva aqui nos comentários: eu escolho manter minha mente em equilíbrio. Porque quando você domina o próprio centro, nada lá fora tem poder de te tirar do eixo. E nesse estado de calma, você descobre que o equilíbrio não é o destino, é o caminho.
É a força silenciosa que sustenta sua evolução, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. 8. Assuma o controle da sua história. Chega um momento em que você precisa parar de se explicar e começar a se definir. A vida não faz pausas para esperar quem ainda duvida. Ou você decide quem quer ser, ou continuará sendo o resultado das decisões de todo mundo, menos as suas. Enquanto você hesita, a vida anda, as circunstâncias te moldam, as opiniões te guiam e, sem perceber, você vive uma vida que nunca escolheu de verdade. Mas o poder de reescrever essa história sempre esteve nas suas mãos. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que quer ser e depois faça o necessário. Essa frase é mais do que um conselho, é um chamado à ação, um despertar. É o instante em que você entende que não é o que o mundo te fez, mas o que você decide fazer com o que o mundo fez com você. Você não é um rascunho do passado. Não é a soma dos erros, das críticas, nem das expectativas que colocaram sobre você. Você é um projeto em construção, moldado pela sua própria consciência. Você é o que decide se tornar a partir de agora. Você pode continuar duvidando, buscando aprovação, tentando agradar, vivendo à sombra da aceitação dos outros. Ou pode finalmente traçar uma linha e dizer: daqui para frente sou eu quem escolhe o tom da minha voz, o peso das minhas palavras e a postura com que caminho. A decisão de ser alguém melhor é o primeiro ato de liberdade. Decida quem você quer ser e a vida vai se reorganizar em torno disso. Porque quando a mente ganha direção, o universo entende o comando e passa a conspirar a seu favor. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem e o impossível começa a se mover. Não é mágica, é coerência interior. Quando você se alinha com a sua verdade, tudo o que não combina com ela simplesmente se desfaz. Escolha a força sobre o medo, escolha a disciplina sobre o desânimo, escolha a calma sobre o caos. E, acima de tudo, escolha ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém entende o seu caminho. Escolha ser o tipo de pessoa que o seu eu de amanhã teria orgulho de encontrar. Os estoicos chamavam isso de consistência moral, viver de acordo com os próprios princípios, mesmo quando ninguém está olhando. E essa é a base da verdadeira confiança, saber que, independentemente do cenário, você continua sendo você. Então pare de se adaptar a tudo o que aparece, abandone a necessidade de ser aceito por todos e tenha coragem de dizer não ao que te diminui. Na vida, ninguém te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo, a sua coragem, o seu respeito, a sua palavra e a sua fidelidade ao que acredita. O estoicismo ensina que a maior vitória é governar a si mesmo. E é isso que você faz quando decide quem quer ser. Você deixa de ser consequência e se torna causa, deixa de ser reflexo e se torna origem, deixa de reagir e passa a criar. Hoje, olhe para dentro e declare: hoje eu decido quem sou e ajo como quem já é. Porque no instante em que você assume essa decisão, a dúvida se cala, o passado perde o poder, o medo perde a voz e o futuro, finalmente, começa a te obedecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.